Você sabia que Jesus não tinha apenas 12 discípulos? Ok, eu sei que não é a afirmação mais nova de todas, mas para algumas pessoas pode ser uma informação nova. O que eu sei é que você certamente não parou para pensar nos discípulos que Jesus tinha ocultos. Fique comigo porque vamos falar sobre aquelas pessoas que parecem que não estão seguindo Jesus, mas estão. O primeiro ponto a ser discutido são as pessoas que são discípulos. Normalmente, consideramos discípulos aquelas pessoas que aprendem com Jesus e ensinam sobre Jesus. Os primeiros discípulos normalmente eram aqueles que estavam com Jesus. Mais conhecidos são os 12 apóstolos. Mas também temos outros grupos de pessoas que serviam a Jesus e que não eram tão visíveis como os primeiros 12. Estamos falando dos 70 que Jesus enviou a pregar. Se trouxermos isso para o dia de hoje, vemos pessoas que claramente servem a Jesus que são mais visíveis, como pastores ou padres, sacerdotes, e outros que estão servindo, mas não são tão visíveis, como as pessoas que vão à igreja. Mas eu vou te dizer que há pessoas que não pertencem a esse grupo e ainda assim estão pregando o evangelho. Sim, eu sei que parece um pouco chocante. Normalmente, pensamos que cristãos são apenas aqueles que vão à igreja. Mas, já nos tempos de Jesus, havia pessoas que não estavam junto com ele e ainda assim eram consideradas servas e discípulos. Você quer ver um exemplo? Por um lado, há aquelas pessoas que servem a Jesus apenas com seus recursos financeiros, como as mulheres mencionadas em Lucas capítulo 8. Outros são aqueles que visitam Jesus em segredo e, às vezes, sob a pressão, têm que esconder a sua fé. Por exemplo, Nicodemos em João 3 e 7. Também há aqueles que mal conhecem a Jesus e já estão falando sobre ele antes mesmo de se congregarem, como a mulher samaritana que Jesus encontrou no poço em João 4. Então, há outro tipo de cristão muito interessante. Aqueles que querem seguir Jesus, mas não podem. E tudo o que podem oferecer é seu testemunho. Vemos, por exemplo, o endemoniado gadareno que falava sobre o que o Senhor fez na vida dele. E assim pregou a 10 cidades. Por fim, há aqueles que ocupam posições importantes e que, à primeira vista, não parecem cristãos, mas que, quando é necessário, o demonstram, como José de Arimateia, a quem não conhecíamos até que apareceu para levar Jesus ao sepulcro. Você vê quantas formas diferentes há de seguir a Jesus? Se ser discípulo implica necessariamente reunir-se com os outros, não é exatamente assim o que a Bíblia mostra. Se quando Jesus estava presente era possível ser discípulo em segredo, sozinho ou apenas com recursos materiais, quanto mais agora que ele não está fisicamente presente. Então, pense que há cristãos nas igrejas e cristãos fora das igrejas. Entretanto, uma coisa precisa ser dita. Essa não é a situação final que o Senhor Jesus deseja. Em João, ele já dizia claro que tinha outras ovelhas que não eram daquele rebanho, mas que iria reuni-las para que fosse um só. Um só. Então, para você que está na igreja, bom trabalho. Nem sempre é fácil. Mas saiba que aquela pessoa que não está com você, Deus o leva em consideração. E se você não está na igreja, quero lembrar-te que Deus não se esqueceu de você e que leva em conta o seu trabalho. No entanto, seu objetivo é que todos estemos juntos. Este vídeo é a extensão deste trecho da minha mensagem, Aquele que não é contra nós. Lembro-vos que as minhas mensagens estão disponíveis em 7 idiomas, os quais eu mesmo me esforço em gravar. Meu objetivo é cumprir o desejo do Senhor Jesus de que todos estemos unidos. Dê uma olhada no vídeo principal. Com certeza pode contribuir para melhorar a nossa vida cristã. Eu sou o Presley e tenho que te avisar. O reino dos céus está próximo.